Este professor Milton Santos, por uma outra globalização, do pensamento único à consciência universal. É um livro onde o professor Milton Santos, já falecido, o professor inclusive recebeu um prêmio muitíssimo importante, que é o prêmio Walter Land. Esse prêmio é comparado a uma espécie de um Nobel de geografia. Então, o professor Milton Santos é um professor muitíssimo importante, um professor da esquerda, mas sobretudo um acadêmico, um pensador, e que refletiu sobre, não só sobre o Brasil, mas sobre o mundo. E nesse livro ele faz uma reflexão do ponto de vista da perspectiva geográfica em relação ao processo de globalização. Bom, eu destaquei aqui no capítulo 3 uma globalização perversa, né? Mas deste capítulo eu vou destacar para vocês um item 7, logo aqui embaixo, a violência da informação, né? No qual ele escreve o seguinte: um dos traços marcantes do atual período histórico é, pois, o papel verdadeiramente despótico da informação. Conforme já vimos, as novas condições técnicas deveriam permitir a ampliação do conhecimento do planeta, dos objetivos que o formam, das sociedades que o habitam e dos homens em sua realidade intrínseca. Todavia, nas condições atuais, as técnicas da informação são principalmente utilizadas por um punhado de atores em função de seus objetivos particulares. Essas técnicas da informação, por enquanto, são apropriadas por alguns estados e por algumas empresas, aprofundando assim os processos de criação de desigualdades. É desse modo que a periferia do sistema capitalista acaba se tornando ainda mais periférica, seja porque não dispõe totalmente de novos meios de produção, seja porque ele escapa à possibilidade de controle. O que é transmitido à maioria da humanidade é de fato uma informação manipulada, que, em lugar de esclarecer, confunde. Isso tanto é mais grave porque, nas condições atuais da vida econômica e social, a informação constitui um dado essencial e imprescindível, mas na medida em que o que chega às pessoas, como também às empresas e instituições hegemonizadas, é já resultado de uma manipulação. Tal informação se apresenta como ideologia. O fato de que, no mundo de hoje, o discurso antecede quase obrigatoriamente uma parte substancial das ações humanas, seja ela a técnica, a produção, o consumo de poder, explica o porquê da presença generalizada do ideólogo em todos esses pontos. Não é de estranhar, pois que na realidade a ideologia se confunda na apreciação do homem comum, sobretudo porque a ideologia se insere nos objetos e apresenta-se como coisa. É interessante notar que este livro ele foi lançado, esta edição é uma edição de 2011. De 2011 para cá, muita coisa ocorreu. É interessante que ele cita o termo ideologia. E nós estamos nos debatendo sobre isto, exatamente agora. Né? E a questão da informação, ela está sendo algo determinante. O professor Milton Santos escreve isso antes do WhatsApp existir, ou antes do WhatsApp, por exemplo, se popularizar.
ele está falando em um momento não tanto das redes sociais, da importância que as redes sociais vão ganhar a partir de 2011, mas ele está falando aí do aparato de comunicação, de como a TV, de como o rádio, de como a imprensa física e virtual opera. Claro que é preciso tomarmos muito cuidado, porque as forças de extrema direita, por exemplo, Donald Trump nos Estados Unidos, questiona os grandes veículos de comunicação. E a extrema direita, ela sempre questiona o aparato da mídia e considera o aparato da mídia sua inimiga. Então é preciso pontuar isto, para dizer que há uma violência da informação, ou seja, essa informação ela não é democratizada. Existe um monopólio midiático que está associada às forças capitalistas da globalização, cujo ator principal é o mercado. O mercado se tornou, fala o professor Milton Santos nesse livro, um ator político. Há uma outra passagem desse livro que ele fala que a política da empresa está se sobrepondo à política no seu sentido público. Ou seja, a política das empresas está se sobrepondo, né, à política do ponto de vista no espectro democrático. Essa é uma questão. Não sei se ela já está superada, porque hoje nós estamos vendo um acontecimento ainda mais perverso, que é a criação das fake news, com o assassinato de reputações, mas sobretudo, como eu falei no âmbito da história, a tentativa de criação da fraude sobre a história, na tentativa da construção de uma nova versão, é o que nós chamamos de pós-verdade, a despeito de qualquer documentação, a despeito das fontes, a despeito contra os dados, contra números, ou seja, a ciência está sendo confrontada. E o WhatsApp, por exemplo, é um grande instrumento, está deturpando os conceitos. Há um chamado, que eu chamo de Frankenstein teórico, que é essa história do marxismo cultural. Pior, essa outra ideia de que o nazismo é de esquerda. Eu vou fazer um vídeo falando sobre esses dois Frankensteins teóricos. Mas é preciso, então, veja, há uma desinformação. É verdade que isso foi iniciado pela mídia oficial. Não querendo fazer o jogo da extrema-direita, não querendo falar a mesma coisa que o Trump,
aí bem margeando as diferenças, mas boa parte disto, né, desta mídia que assassina reputações, que desinforma, né, que nos oferece a versão da notícia, isso não é invenção nova, isto já estava sendo feito pelos conglomerados midiáticos, a serviço das forças da globalização, do qual o professor Milton Santos, nesse livro, nesse belíssimo livro, chama-se de... Ele cunha um termo novo, ele fala o termo globalitarismo. Globalitarismo. Ou seja, a globalização não tem nada a ver com a democracia. A globalização representa uma concentração mundial de capital, a criação de uma elite mundial, uma elite capitalista mundializada, né? Onde a empresa é transnacional, ou seja, não é mais a empresa nacional. A empresa se transformou num monstro que suplanta as nacionalidades, né? As elites nacionais estão cada vez mais perdendo o seu poder, né? E o capital está se concentrando. E é globalitarismo porque a democracia não combina com esse capitalismo que opera em escala mundializada. Então é preciso derrubar as salvaguardas que os países têm. Salvaguardas é a proteção que os países têm em relação à sua fonte energética, à sua infraestrutura, para o resguardo, né, da nação. Isso está sendo confrontado, isso não interessa à globalização. Então ela quer ver cair os nacionalismos, né? Ela se alia a uma elite, fazendo a elite nacional sua refém. Então, é esta a grande questão e essa é a mudança. Então, o assunto rende, né? Ele vai muito longe. Então, por uma outra globalização, do pensamento único à consciência universal. Ele fala que o pensamento único é o que a globalização pretende, né, dentro de um globalitarismo, e a consciência universal é o que as esquerdas devem buscar, né, como uma fonte de oposição a esse capitalismo globalizado. Então, vamos refletir, como eu tenho falado, vamos ler cada vez mais bons livros, né, para que o nosso conhecimento não seja superficial, seja um conhecimento aprofundado. Então leiam esse belíssimo livro, Por Outra Globalização, do professor Milton Santos, o saudoso professor Milton Santos. É isso daí, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!